Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja bem-vindo, bem-vinda ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Vamos, pessoal, dar continuidade ao nosso aulão sobre estelionato e os demais crimes previstos do artigo 171 a 179 do Código Penal. Se você não assistiu os blocos anteriores, eu recomendo que você pause esse vídeo, assista aos blocos anteriores, porque nesses blocos anteriores nós falamos do crime de estelionato, que sem dúvidas é o mais importante e o que mais cai em prova. Então, se você não assistiu os anteriores, pausa aqui agora, vai lá e depois você volta pra gente continuar trabalhando com os demais crimes, tá certo? Esses demais crimes que nós vamos trabalhar aqui, pessoal, atenção ao crime de criptoestelionato previsto no artigo 171-A do Código Penal, inovação legislativa do ano de 2022, que, partindo-se da premissa da chegada da modernidade, trata-se de uma tendência a ser cada vez mais cobrado em certames e concursos públicos. Belezinha? Tranquilinho? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, ó, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, manda sua dúvida, manda sua sugestão. A gente tá aqui exatamente para conduzir você até o seu sucesso. Belezinha? Então já separa seu caderno, já separa aí sua aguinha, já separa sua caneta e vambora trabalhar com os demais crimes envolvendo aquela partezinha de fraude que vai até 179 do Código Penal. Vamos nessa, pessoal. Vamos começar trabalhando com o crime de estelionato digital ou criptoestelionato. Observe você que com o avanço das tecnologias, observe que a criminalidade ela também vai avançando, isso é um fato. Então, achou por bem o legislador, no ano de 2022, criminalizar a conduta que envolve o estelionato e que envolve os chamados criptoativos. Tá? Então, essa conduta aqui que nós vamos trabalhar, pessoal, envolve todo e qualquer ativo virtual. Uma pessoa que, mediante fraude, induzirá alguém a erro a acreditar que existe determinado ativo virtual, que existe determinada operação financeira que é feita em ambiente virtual e que, a partir disso daí, ela consegue, induzindo a vítima a erro, ter o seu prejuízo, ter não, né? Quem vai ter o prejuízo é a vítima, mas, obviamente, trazendo para si a vantagem ilícita patrimonial. Beleza? Então é nessa ordem que a gente vai trabalhar com esse delito aqui. Trata-se de um delito novo, pessoal, mas que a tendência é que seja cada vez mais cobrado em avaliações. Vamos nessa? Vamos ler aqui? 171A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Observe você que aqui merece algumas considerações. Primeiro, chama atenção para o fato de que essa última parte, com o fim de obter vantagem ilícita até o final, pessoal, observe que tudo isso daqui é o que consta no crime do artigo 171 do Código Penal. Tá? Isso é típico do estelionato. O que vai mudar? Vai mudar exatamente, pessoal, o objeto material do crime, ou seja, o que ou a quem recai a conduta. A conduta vai recair sobre o quê? A conduta vai recair sobre ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros. Por isso que também foi chamado de estelionato digital ou criptoestelionato. Tá? Então, dentro dessa linha de raciocínio, observe que a pena do crime do estelionato digital, inclusive, é maior do que o crime do estelionato. Por quê? Porque o crime de estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. O estelionato digital tem pena de 4 a 8 anos, uma pena alta, considerando as circunstâncias do crime que aqui estão sendo observadas. Observe que a pena mínima desse crime é a mesma pena mínima do crime de roubo, que envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Então, assim, nitidamente já se percebe uma desproporcionalidade terrível. Mas é o que é e a gente precisa trabalhar com vocês dessa forma. Então lembre-se que a pena de reclusão é aquela que admite regime inicial fechado de cumprimento de pena. Pena de 4 a 8 anos, observe você, pessoal, que nesses casos aqui, em que pese não haver violência ou grave ameaça contra a pessoa, trata-se de um crime que sequer pode haver arbitramento de fiança por parte da autoridade policial. O delegado de polícia não pode arbitrar fiança nesses casos, devendo o indivíduo permanecer preso, obviamente, caso haja prisão em flagrante, até que seja decidida a sua situação prisional em uma audiência de custódia. Então observe que é desproporcional em relação a todos os demais delitos que já estamos trabalhando e que ainda vamos trabalhar, tá? Vamos nessa, galera, vamos trabalhar sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa.
Trata-se, portanto, de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Não exige-se nenhum tipo de qualidade ou condição específica do agente para fins de sua prática. Sujeito passivo, Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também, gente. Qualquer pessoa também. Observe você que, nesses casos, estamos trabalhando com uma pessoa que ela tem determinado valor, né, em sua disposição, ela tem determinado patrimônio para investir. E uma determinada pessoa diz assim: ei, bonitão, tem um investimento excelente para você fazer que vai lhe dar ganhos aí de 2.000% ao mês. O cara, porra, meu irmão, 2.000% ao mês? Rapaz, é dinheiro, viu? E vem cá, velho, alguém já ganhou com isso daí? Rapaz, o cara puxa uma lista e diz assim: ó, Fulano, Beltrano, aqui, tudo dinheiro. Vou ligar pra ele aqui. Fulano, você tá ganhando dinheiro com o que a gente tá fazendo? Rapaz, mudou minha vida. O cara, porra, o cara vem de lá, velho. É induzido a erro acreditar que se trata de uma operação econômica, uma operação financeira que realmente existe, quando na realidade não existe. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Então, essa é a análise que você tem que fazer. Objeto jurídico. Todas as vezes que eu te perguntar objeto jurídico, você se pergunta, Levi, qual é o bem jurídico atingido pela conduta do agente? Aqui estamos falando do patrimônio. Patrimônio. Tá? O objeto material, pronto. O objeto material, pessoal, são exatamente os ativos virtuais, os valores mobiliários, ou quaisquer outros ativos financeiros que, basicamente, o indivíduo ofereça ou, de certo modo, vá gerir, ofertar, distribuir, para, induzindo a vítima a erro, conseguir obter uma vantagem ilícita. Tá? Elemento objetivo e subjetivo, já sabe, vamos olhar para o tipo. Organizar. Organizar, pessoal, nada mais é do que fazer aquele papel, né, de coordenação. Basicamente, você unir pessoas, traçar estratégias, tá? Gerir. Essa gestão seria exatamente uma administração daquelas vantagens ilícitas que ali efetivamente estão entrando. Então, observe que são formas de praticar esse crime, tá? Ofertar. Aquele que oferta é exatamente o vendedor, né? Ofertar ou distribuir. Ofertar seria o vendedor que, né, que tem aquele contato com a vítima, né? E a distribuição é exatamente a pulverização desses ativos ilícitos ou inexistentes, tá? Então observe que você tem várias formas de estar praticando esse delito. Ou ainda intermediar. Ora, é a figura, né, do sujeito que faz o lobby, o sujeito que chega até o outro e diz assim: rapaz, você tá perdendo dinheiro, tem um negócio de uma operação nova financeira aí, meu irmão, que tá dando dinheiro retado, você tá perdendo dinheiro aqui. O cara é mesmo, velho, vou lhe apresentar uma pessoa, pronto. Havendo o dolo de provocar prejuízo e obter vantagem ilícita de algum modo à prática do crime de estelionato digital. Belezinha? Elemento subjetivo, Levi. Qual é o elemento subjetivo? É o dolo, né, pessoal? Não há conduta culposa nesse sentido. É o dolo de quê, Levi? É o dolo exatamente de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio a partir de quaisquer uma dessas condutas que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, tá? Por exemplo, o sujeito que quer negociar uma criptomoeda que não existe. Não pode acontecer isso, pessoal? Pode, sem dúvidas que pode. A ideia do crime é exatamente essa, mas é preciso ser dito também que faz-se necessário um estudo muito grande sobre o mercado financeiro e o mercado financeiro digital para os fins de compreender esse crime, tá? Vamos à classificação doutrinária, aquela classificação que você já sabe que cai em prova e a gente precisa saber. Vamos nessa? Vamos lá, gente. Trata-se de um crime comum, porque eu já lhe disse, trata-se de um crime que qualquer pessoa pode praticar, não se exige nenhum tipo de qualidade específica do agente para tanto. Trata-se de um crime material. O que isso significa dizer? Significa dizer que trata-se de um crime que depende da ocorrência do resultado naturalístico para os fins de sua consumação. Trocando em miúdos, pessoal, trata-se de um crime em que nós iremos exigir a ocorrência do prejuízo à vítima para os fins de sua consumação. Trata-se de um crime de forma livre, ou seja, ele pode ser praticado de qualquer forma dentro dos parâmetros trazidos pela própria legislação. É diferente do crime de forma vinculada, que inclusive até vimos na última aula, quando falamos das figuras equiparadas ao estelionato, tá? Trata-se de um crime comissivo, ou seja, aquele crime que você precisa sair da sua inércia para os fins de praticá-lo. Trata-se de um crime instantâneo, por quê? Porque a consumação ela não se prolonga no tempo. A partir do momento que o crime é praticado, é consumado, cessa-se os seus efeitos, diferentemente do crime permanente, que seus efeitos e sua consumação se prolongam no tempo.
Crime de dano, exatamente pela ocorrência de dano ao bem jurídico da vítima para os fins de sua consumação. Trata de um crime unissubjetivo, por que, Levi? Porque em que pese, via de regra, ser praticado mediante várias pessoas, uma organização, é possível que tão somente uma dessas pessoas, uma única pessoa, pratique esse fato. Onde é que eu tô querendo chegar? Trata-se de um crime que não se exige concurso de crimes para fins de sua configuração, tá? Trata-se de crime plurissubsistente, ou seja, é um crime que admite o fracionamento do iter criminis e que por essa razão também admite tentativa. Também admite tentativa. Beleza, pessoal? Isso aqui é o delito do artigo 171A do Código Penal, que você vai perceber que vai cair mais em prova em algumas oportunidades e que minimamente a gente precisa saber de que maneira ele vai funcionar. Pensa no estelionato, pensa na fraude, pense em alguém enganado, mas ao invés de você pensar em qualquer outra coisa, pense, para concluir o raciocínio, valores virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros. Pense numa criptomoeda. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Pronto. Falado o delito do estelionato digital, vamos para os próximos delitos, que vamos até o artigo 179 do Código Penal. Duplicata simulada. Vamos lá, galera. Duplicata é uma coisa, é um título de crédito que na realidade a gente ouve falar muito na faculdade de Direito e no comércio se ouve muito, né? No comércio se ouve muito, né? Mas é do que um título de crédito que envolve uma relação de obrigação, uma relação obrigacional entre duas pessoas, né? Então a gente vai estar falando de um credor e a gente vai estar falando de um devedor, tá? De um vendedor e de um devedor. Então, basicamente, pessoal, a duplicata vai servir como uma garantia de recebimento de pagamento. Então, você emite a duplicata, de modo que a partir daquele exato momento existe um título de crédito, presta atenção, existe um título de crédito. O que é um título de crédito? É um valor que você tem a receber em razão de determinado negócio. Ponto. Então, meu amigo, você tem esse copo d'água aqui, eu vou comprar esse copo d'água. Eu digo, rapaz, eu não tenho como lhe pagar agora, você vai emitir sua duplicata, certo? De modo que ali eu vou ter uma relação de obrigação com você para pagar o valor desse copo d'água para você. Só que o que seria duplicata simulata que você já entende. Meu amigo, duplicata simulata nada mais é do que você emitir um título de crédito que não corresponde com o negócio que você fez. Você concorda comigo que para fins de prejudicar uma terceira pessoa, você pode emitir uma duplicata constando mais coisas do que realmente foram vendidas? Pode. Você pode constar coisas mais valiosas do que as que foram vendidas? Pode também. Então, pessoal, observe que a duplicata simulada vai seguir exatamente essa linha. Emitir. Emitir é colocar em circulação, tá? Fatura, duplicata ou nota de venda, preste atenção, que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado. Pronto, acho que agora você entendeu. Para que o cara faz isso? Para ganhar mais dinheiro, gente. Simples. Para enganar alguém, ganhar mais dinheiro, tá? Pena de detenção, já sabe, pena de detenção não admite regime inicial fechado. De 2 a 4 anos em multa, e como a pena supera 2 anos, já sabemos que não será competência do Juizado Especial Criminal. Belezinha? Vamos lá, galera. Vamos ao sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não. Quem vai praticar esse crime, na realidade, é exatamente o vendedor, aquela pessoa que tem o viés de emitir essa duplicata, tá? Trata-se, portanto, de um crime próprio. Sujeito passivo, Levi, é qualquer pessoa? Na realidade, pessoal, aqui a gente vai estar falando da figura do devedor, né? Objeto jurídico, Levi, qual é o bem jurídico envolvido? Patrimônio, você já sabe. Objeto material é exatamente a mercadoria, que é exatamente onde recai a conduta, tá? Elemento objetivo, já falei para você, questão de emitir, colocar em circulação. Fatura, duplicata ou nota de venda, com o objetivo de mascarar, de mentir, de induzir alguém a erro sobre o que foi vendido em sua quantidade, qualidade ou serviço prestado, tá? Elemento subjetivo, sempre o dolo, não há forma culposa desse delito. Vamos à classificação doutrinária, pessoal? Vamos nessa, vamos lá. Trata-se, portanto, de um crime próprio, porque se exige uma qualidade específica do agente, como eu já te falei. Trata-se de um crime formal, isso aqui é importante, pessoal. Trata-se de um crime formal, por quê? Porque basta que eu emita essa duplicata, fatura ou nota de venda que não corresponda ao que efetivamente foi vendido,
Independentemente do indivíduo ter um prejuízo direto a isso ou não, o crime está praticado. Ou seja, você emitiu, o sujeito percebeu o erro, deixou de haver crime? Não, você continua respondendo pelo crime na sua forma consumada. Lembre-se que o crime formal é aquele crime que existe uma conduta e até existe um resultado naturalístico, mas esse resultado naturalístico ele não precisa acontecer para fins de consumação do crime. Então, qual seria o resultado naturalístico desse crime? O sujeito tomar uma quebrança, o sujeito tomar um prejuízo, mas não precisa que nesse caso desse crime ele tome um prejuízo para fins de consumação. É diferente do crime anterior que acabamos de falar, tá? É um crime de forma livre. Por que, Levi? Um crime de forma livre porque a lei não exige uma forma específica para os fins de sua prática, até a lei não impõe a maneira de ser praticado, não impõe o modus operandi. Trata-se de um crime comissivo, você já sabe, exige-se que o sujeito saia da sua inércia para os fins de praticá-lo. Também trata-se de um crime instantâneo. Por que, Levi? Porque a consumação não se prolonga no tempo. Uma vez consumado o crime, cessa-se os seus efeitos, tá? Unissubjetivo, porque você já sabe, unissubjetivo, um único sujeito, existe então somente um único sujeito para os fins de praticar esse delito, não se exigindo um concurso de pessoas. E unissubsistente é o crime que não admite fracionamento do intercrimes e, portanto, diferentemente do crime plurissubsistente, é um crime que não admite tentativa. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Pois é, duplicata simulata, você já pegou a ideia e não tem muito o que se distanciar, beleza? Bateu o olho, viu? Duplicata que não corresponde à mercadoria vendida, já sabe que é o crime do artigo 172 do Código Penal, tá? Figura aqui parada, pessoal, observe você. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas, tá? Aqui a gente vai estar tratando a conduta basicamente de um comparsa, né, que estaria ali adulterando informações com o objetivo de fazer valer a duplicata simulada, duplicata fraudulenta. Tá certo? Beleza, galera? Lembre-se sempre, se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz e conversa comigo. Belezinha? Próximo crime, galera, abuso de incapazes, tá? Abuso de incapazes. Observe que esse abuso de incapazes, pelo amor de Deus, não é um crime sexual não, tá, pessoal? Trata de um crime contra o patrimônio, eu vou te explicar como é que ele vai funcionar. Você concorda comigo, pessoal, que muitas vezes pessoas maldosas acabam se aproveitando da inexperiência, presta atenção, da inexperiência de uma pessoa menor de idade, ou ainda da alienação ou de qualquer tipo de ausência de discernimento ou diminuição de discernimento em razão de uma pessoa com deficiência, né? Induzindo qualquer dessas pessoas a praticar algo que surta algum efeito jurídico. Dá um exemplo aí, Levi, dá um exemplo aí, em prejuízo próprio de terceiro. Dá um exemplo aí. Você, por exemplo, está diante de uma pessoa com deficiência que tenha o discernimento reduzido em razão de alguma condição de saúde e você, por exemplo, induzir essa pessoa, né, a renunciar a uma herança milionária. Entendeu a ideia que eu quero trazer para ti? Tá? É isso daí que configura o abuso de incapazes. Vamos lá, artigo 173 do Código Penal. Abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, olha aqui, identificamos primeiro sujeito passivo, tá? Ou da alienação ou debilidade mental de outrem, ou seja, a gente ainda está falando aqui de uma pessoa com deficiência. Embora que na época da edição do Código Penal, lá nos anos 40, não existia nenhum tipo de preocupação com essas expressões, tá? Induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico. Observe, ato suscetível de produzir efeito jurídico, qualquer ato, gente. Eu dei exemplo da renúncia à herança, pra vocês entenderem que a pessoa vai tomar uma quebrança. Então vamos lá, só pra você entender. Digamos que aí eu tenha eu não, que eu acho isso uma sacanagem da porra, mas imagine aí João e Pedro, certo? João é irmão de Pedro. Pedro é uma pessoa com deficiência que tem redução de rendimento. Tranquilinho? Pronto. Os pais de João e Pedro morrem. Há uma herança milionária. O que é que João faz? João, abusando da condição de Pedro, faz com que ele renuncie à herança para ficar com tudo. Entendeu agora a ideia? Essa é a ideia do crime de abuso de incapazes, tá? Essa é a ideia do crime de abuso de incapazes. Inclusive, é um crime mais grave do que o próprio estelionato. Concorde comigo, porque você vai estar abusando da situação de alguém que, em razão de sua inexperiência ou ainda em razão de sua condição de saúde, não tem total condição de discernir sobre a prática do ato. Beleza? Vamos lá, gente. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer
pessoa, ou seja, não exige-se, pessoal, preste atenção, não é exigido qualquer qualidade do agente para os fins de praticar esse delito, tá? Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo? Menor ou pessoa com algum grau de deficiência. Perfeito? Objeto jurídico ou bem jurídico atingido? Patrimônio. Objeto material. Vi, aqui irá recair a quem ou a que irá recair. Efetivamente, a conduta recairá sobre também o menor e a pessoa com deficiência. Elemento objetivo e subjetivo. Já sabe que a gente vai analisar o tipo, mas eu já comecei tratando da análise do tipo para você entender, né? Abusar, pessoal. Bem, a ideia de abusar nada mais é do que um indivíduo que fará com que a pessoa, fará com que a vítima tenha ainda mais exposta a sua dificuldade de compreender certos pontos e ele vai se valer disso. O sujeito é como se disséssemos que o sujeito iria se valer da inocência, né? Iria se valer da inocência. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Elemento subjetivo, pessoal. Elemento subjetivo é exatamente o dolo. É exatamente o dolo. Vamos para a classificação doutrinária? Vamos nessa, já sabe, ó. Trata-se de um crime comum, porque ele é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Trata-se de um crime formal, por quê? Porque basta efetivamente que exista esse abuso e que esse ato seja praticado, independentemente de se configurar ou não um prejuízo à vítima, o crime já estará consumado. Ou seja, diferentemente do estelionato, que se exige a ocorrência do prejuízo para os fins de sua consumação, esse crime aqui não exigirá a ocorrência do prejuízo para fins de sua consumação. Tá? Trata-se de crime de forma livre, porque, Levi? Porque a lei não exige uma forma dele ser praticado. Trata-se de um crime comissivo. Por quê? Porque exige-se que o indivíduo saia da sua inércia para os fins de praticá-lo, tá? Crime instantâneo, como eu já lhe disse algumas vezes, consumação não se prolonga no tempo, uma vez consumado, seus efeitos cessam. Unissubjetivo, um único sujeito, ou seja, exige tão somente uma única pessoa para os fins de praticá-lo, não se exigindo o concurso de pessoas para tanto. E, diferentemente do anterior, trata-se de um crime plurissubsistente. Por quê? Porque ele admite o fracionamento do intercrimes e já sabe. Plurissubsistente é aquele que admite tentativa. Belezinha, pessoal? Lembre que se você ficar com dúvida, já sabe, vai lá no meu Instagram e conversa comigo. Tá certo? Seguindo. Induzimento à especulação. Observe, pessoal, que são coisas que a gente pouco ouve falar no nosso dia a dia. Mas são crimes que estão no Código Penal, são crimes que referem-se à fraude, à ocorrência de engano a alguém com o objetivo de, né, diminuir o seu patrimônio, de modo que a gente precisa falar, tá? Mas cai em prova que é bom, cai menos. Induzimento à especulação, vamos lá. Abusar em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade, ou inferioridade mental de outro, que expressão infeliz, né? Induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então, observe você, pessoal, que nada mais é do que mais uma vez você abusar de novo, né? Você fazer com que a pessoa tenha exposta a sua dificuldade, a sua diminuição do seu discernimento, né? Com que objetivo? Em proveito próprio, olhei para que alguém ganhe o que você ganhe, né? Para pegar essa pessoa ou inexperiente, né? Uma pessoa sem muita experiência de vida, uma pessoa bem jovem, ou da simplicidade, ou seja, uma pessoa que não tem um alto nível de estudo, um alto grau de estudo, né? Ou inferioridade mental de outra. Essa expressão aqui eu não sei nem o que dizer, né? Inferioridade mental. O que seria inferioridade mental de alguém? Eu não sei, né? Induzindo a prática de jogo ou aposta, ou ainda a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação ela é ruinosa. Basicamente, você perceber que uma determinada pessoa pode, né, empregar o seu dinheiro numa coisa que não tem futuro. Mas desde que envolva jogo ou aposta, né? Ou ainda uma especulação com títulos ou mercadorias, ou seja, rapaz, compre logo isso daqui, né? Porque o preço é esse, mas eu já soube que amanhã esse preço vai estar 5 vezes, quando na realidade não ia estar, ia estar até mais barato, né?
Então, pessoal, a ideia é exatamente essa. Sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, ou seja, sabendo que tudo aquilo que você está vendendo é mentira. Né? Tudo aquilo que você está vendendo é mentira. É para induzir na prática de jogo ou aposta. Por onde isso acontecia muito com cavalos, pessoal. Né? Aposta em cavalos. Ah, rapaz, o cavalo A ali, velho, o cara tá voando. Velho, vá, aposte nele aí que eu já soube que ele vai ganhar. O sujeito vende lá, bota o dinheiro e bum, e o cavalo tá lá com a pata quebrada e não vai correr direito. Essa é a ideia, tá? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Reclusão, já sabe, em tese admite início em regime fechado de cumprimento de pena em caso de condenação. Pena de 1 a 3 anos, lembre-se que se a pena máxima ultrapassa 2 anos, já não é mais da competência do juizado especial criminal e multa, beleza? Vamos lá, pessoal, analisar o nosso tipo. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É isso mesmo? Perfeito. Qualquer pessoa. 2. Quem é o sujeito passivo? Bem, uma pessoa inexperiente, uma pessoa simples, uma pessoa em posição de inferioridade mental, que mais uma vez eu digo, eu não sei o que é isso, tá? Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico envolvido? Patrimônio, né, pessoal? Patrimônio, né? Tá falando dele o tempo inteiro. Objeto material. A quem ou a que recairá essa conduta? Recairá sobre a pessoa inexperiente, simples ou ainda, que de algum modo esteja em posição de inferioridade mental. Elemento objetivo, análise do tipo que você já sabe que a gente faz, né? Abusar, mais uma vez, chama atenção para o critério daquela pessoa que irá se valer, né, da ingenuidade, da inocência de uma outra pessoa, para, nesse caso aqui, induzir uma prática de jogo ou aposta, ou ainda especular com ela títulos ou mercadorias, sabendo que aquilo dali não dava em lugar nenhum e aquilo dali era tudo mentira. Ele só tá fazendo aquilo ali com o objetivo único e exclusivamente o objetivo de, em proveito próprio ou alheio, provocar prejuízo a outra, tá? Elemento subjetivo, pessoal. Aqui a gente fala de dolo direto. Quando falamos na expressão sabendo, ou seja, o sujeito sabe que aquilo é ruinoso. Sabe que aquilo dali não vai dar em nada e ainda assim tá instigando outra pessoa a fazer uma coisa diferente, tá? E o dolo eventual é aquele que o indivíduo não sabe, mas pelas condições deveria saber. Beleza? Classificação doutrinária, você já sabe que a gente sempre fala. Trata-se de um crime comum. Por que, Levi? Porque não se exige uma qualidade específica do agente para fins de praticá-lo. Sabe que tanto eu falar aqui nisso nas aulas do TEC, que você vai memorizar essas urras, não vai errar nunca em sua vida. Trata-se de um crime formal, por que, Levi? Porque não se exige a ocorrência do resultado naturalístico para os fins de sua consumação, não se exige a ocorrência de um efetivo prejuízo a essas pessoas para os fins de sua prática, basta que exista esse abuso e esse induzimento, que independentemente disso gerar prejuízo ou não, o crime já estará consumado, tá? Trata-se de crime de forma vinculada, olha aqui, pessoal, que eu chamo a atenção, aquele em que a lei impõe a forma de praticá-lo. Por que a lei impôs a forma de praticá-lo? Porque ele diz aqui, ó, qual é a primeira forma de praticar? Induzindo a prática de jogo ou aposta. E qual é a segunda forma? Fazendo especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que essa operação ela é ruinosa, tá? Trata-se de um crime comissivo, lembre-se, trata-se de um crime que o sujeito precisa sair da sua inércia para praticar. Trata-se de um crime instantâneo, por que, Levi? Porque uma vez consumado o crime, cessa-se seus efeitos, de modo que, diferentemente de um crime permanente, que sua consumação e seus efeitos se prolongam no tempo, aqui já funciona de um outro modo, tá? Unissubjetivo, já sabe, um único sujeito, existe tão somente uma única pessoa para fins de praticá-lo, não se exigindo um concurso de pessoas para essa finalidade, e trata-se ainda de um crime plurissubsistente, ou seja, admite fracionamento do intercrimes e por essa razão nós também falamos que admite tentativa. Belezinha? Tranquilinho? Já sabe, ficar com alguma dúvida, vai no meu Instagram, @levimoscovites e conversa comigo, tá certo? Vamos lá, gente, fraude no comércio. Esse crime é bem interessante pra gente compreender, porque o crime de fraude no comércio nada mais é do que uma forma de estelionato que é específica dentro do comércio. Ela é específica e diretamente vinculada ao comércio, tá? Vamos lá? Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. E 2. Entregando a mercadoria por outro. Vamos lá. Levi, quando você falou de estelionato, você falou para mim que existia um negócio chamado fraude na entrega de coisa, não é isso? É isso. E o que vai diferenciar a fraude na entrega de coisa do crime do artigo 175 do Código Penal? A doutrina, pessoal, diferencia da seguinte maneira.
A fraude na entrega de coisa não se refere a uma relação nitidamente comercial entre duas pessoas. Tá? Uma relação nitidamente comercial entre duas pessoas. Então, a atividade comercial, caso resulte em uma conduta que seja paralela àquela, estaríamos falando do crime do artigo 175 do Código Penal. O que não for decorrente de atividade comercial, artigo 171 do Código Penal. E o grande da questão, pessoal, é que a pena aqui é menor, né? Então, em tese, no exercício de atividade comercial, nós teríamos uma pena menor do que a pena prevista no artigo 171 do Código Penal. Então, é isso aqui que vai diferenciar. Nada além disso aqui que vai trazer algo de diferente para você. Tá? Detenção de 6 meses a 2 anos, portanto, trata-se de crime de competência do Juizado Especial Criminal. Tá? Onde já sabemos que nós teremos as chamadas medidas despenalizadoras, previstas lá no artigo 74 e 76 da Lei 9.099 de 95, que a gente também vai ter aqui aula no TEC para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Já entendeu o que é exatamente? Vamos nessa, vamos trabalhar. Sujeito ativo, Levi. Quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não, gente. Quem vai praticar esse crime é exatamente o vendedor. No exercício... Eita, eu escrevi errado aqui, gente. Pera aí. Vou colocar direitinho aqui para você. O vendedor, no exercício de sua atividade comercial, tá? No exercício de sua atividade comercial. Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo, Levi? O adquirente ou o consumidor. Objeto jurídico, qual é o bem jurídico atingido, pessoal? Lembre-se sempre o patrimônio. Objeto material, a conduta recairá sobre o quê? Recairá sobre a mercadoria, né? Recairá sobre a mercadoria, tá? Que deveria ter sido entregue uma mercadoria perfeita ou uma mercadoria original e assim não foi feito, ou ainda deveria ter sido entregue uma mercadoria e foi entregue outra mercadoria, tá? Elemento objetivo, vamos analisar o tipo. Enganar. Enganar é induzir a erro, né, pessoal? Enganar é você fantasiar uma situação. Enganar é fazer com que uma pessoa acredite que está vendo uma coisa quando está vendo outra na realidade, tá? Então vamos lá. Enganar o adquirente ou o consumidor vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, ou seja, mercadoria falsificada é aquela que não é original, basicamente assim, né, que não segue os trâmites originais de fabricação, beleza? Ou deteriorada, algo que é vendido, por exemplo, como novo e que na realidade é algo que já foi usado. Tá? Essas coisas elas precisam ser ditas, beleza? Entregando uma mercadoria para outra coisa aqui também que é preciso chamar a atenção. Olha, você combina com a pessoa que vai entregar uma determinada coisa, presta atenção, você vai entregar uma determinada coisa que vai seguir determinado procedimento de fabricação, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Você vende para alguém uma corrente de prata e entrega uma corrente de aço banhada. Tá errado. Beleza? Essa linha de raciocínio. Elemento subjetivo, galera, dolo. Não é o dolo. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Classificação doutrinária. Trata de crime próprio. Por que, Levi? Crime próprio porque, na realidade, exige-se uma qualidade específica do agente para fins de sua prática, né? É necessário que ele seja um vendedor no exercício da sua atividade comercial, portanto, não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. Trata de um crime material, ou seja, demanda a ocorrência efetiva de prejuízo da vítima para os fins de sua consumação. A vítima é enganada e acaba adquirindo algo que não corresponde àquilo que ela esperava. Crime de forma livre, por que, Levi? Porque a lei não impõe uma forma de praticá-lo. A gente acabou de ver um crime de forma vinculada, que é bem diferente disso daqui, porque a lei te diz como você tem que praticar. Trata de um crime comissivo, ou seja, exige que você saia da sua inércia para os fins de praticá-lo, tá? Um crime instantâneo, uma vez consumado, cessam-se os seus efeitos, diferentemente do crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Trata de um crime unissubjetivo, lembra-se sempre, gente, unissubjetivo, um sujeito, ou seja, existe tão somente uma única pessoa para praticar esse crime, não se exigindo concurso de crimes. Trata-se de crime plurissubsistente, ou seja, um delito que admite o fracionamento do iter crimes e, por essa razão, admite tentativa. Admite tentativa. Combinado, pessoal? Certinho? Belezinha? Olha aqui a forma qualificada desse crime. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, primeira, ou
substituir no mesmo caso pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal ou metal de ou outra qualidade. Observe você, pessoal, vamos por partes, tá? Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso em metal. Observe só, quando eu falo obra, não é só reforma de casa, não. Estou falando obra, um prédio empresarial, por exemplo, né? Então o sujeito diz assim, rapaz, isso aqui vai levar uma quantidade X de determinado metal. E na realidade coloca menos, tá? Ou substituir pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vai seguir exatamente essa mesma linha, tá? Vender pedra falsa por verdadeira. Isso aí fica claro para todo mundo compreender. E vender como precioso metal de outra qualidade. Então, dentro dessa linha de raciocínio, observe você que é uma forma qualificada, porque vai levar em consideração o patamar de prejuízo que a vítima estará ali submetida, estará submetida e que efetivamente pode vir a sofrer, tá? Reclusão de 1 a 5 anos, observe você que nesse caso aqui a pena é igual a do estelionato, tá? Lembre-se você que nesses casos aqui não é competência do juizado especial criminal, porque a pena máxima suplanta 2 anos, e diferentemente da anterior, não se trata de uma pena de detenção, mas sim de uma pena de reclusão. E observe que nesse crime específico é isso aqui que cai em prova, tá, gente? Nesse crime específico, fraude no comércio, disse que é aplicável o disposto do artigo 155, parágrafo 2º, que isso aqui vai dizer para você, Levi, vai dizer para você que esse crime admite a forma privilegiada. E o que a forma privilegiada diz pra nós, pessoal? A forma privilegiada diz o seguinte, meu amigo, ó, se nesse crime aqui que nós estamos estudando, o agente for primário e a coisa alvo da fraude for de pequeno valor, nesses casos, o juiz pode substituir reclusão por detenção, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3, ou o juiz pode tão somente aplicar uma pena de multa. Portanto, tome nota, deixe bem claro em suas anotações. O crime do artigo 175 do Código Penal admite forma privilegiada, porque os outros que nós vimos até agora, não há qualquer menção a isso. E esse aqui é uma menção expressa. Portanto, gente, bota aí bem claro nas suas anotações. O crime de fraude em comércio admite forma privilegiada, porque os demais, até agora que nós vimos aqui, nós não percebemos isso. Beleza, pessoal? Então pronto, esse é o nosso primeiro bloco da nossa aula. Primeiro bloco não, né? Esse é o bloco 3 da nossa aula, que primeiro bloco, a cabeça que já tá lelé da cuca, viu? O bloco 3 da nossa aula, o próximo bloco a gente vai dar continuidade na análise dos crimes, fazer algumas questões que a gente percebeu, que embora não sejam tão recentes, mas que referem-se a esse assunto pra gente treinar, tá certo? E não sai daí não, tá? Eu só vou tomar uma aguinha, levante aí também um pouquinho, estica as pernas e volta comigo pra gente continuar pro nosso bloco 4. Valeu, galera, beijo no coração, volto já.